Oi, verdinho! Aqui quem fala é Carol Costa, a louca das plantas. Estou em Curitiba a convite do pessoal da Gazeta do Povo e da Agapantos Floricultura, justamente para te estimular, para te trazer para o lado verde da força. Bota a planta em casa, verdinho! Vou te ensinar a montar um arranjo super lindo com cara de floricultura, com cara de luxo e riqueza, num vaso de plástico. Esse aqui é um vaso da minha linha, chama Seixos. Ele é justamente imitando pedras e ele tem, além dessa bordinha que é toda irregular, cada um da linha é todo tortinho, ele é de fonte renovável, feito de plástico de cana-de-açúcar. Tá vendo só que legal? A gente pode ser ecológico até na escolha do vaso. Pois bem, aqui a sugestão é trabalhar com materiais que você tem à mão. Você vai ver que eu uso jornal, que eu uso palitinho com rolha, que eu uso pedrinha do jardim e, justamente por isso, vou usar também esse tronco lindo, maravilhoso. O meu é oco, mas se você tiver um tronco ou um galinho retorcido, vai funcionar lindamente. Então eu já posiciono sabendo mais ou menos, eu quero aproveitar justamente essa caidinha que ele tem aqui, bem aqui. Então esse pedacinho vai ficar assim. E começo sempre das plantas mais altas para as plantas mais baixas. Essa é a dica de composição que vai te ajudar tanto para fazer arranjo com planta de sombra, como as que eu tenho aqui, quanto para fazer arranjo com plantas de sol, com suculentas, ou para fazer uma horta num vaso com um olhar mais estético, entende? Não ser aquela horta só para comer, também ser uma horta bonita de ver. Antes de mais nada, se o seu vaso, como o meu, não tem furo, de duas uma, ou faz um furo nele, ou capricha na hora de regar, fica atento para ver se não vai empoçar água no fundo. Meu truque, em vez de furar a parte de baixo, fura um dedo acima do fundo, um dedinho, já te explico. Repara que o furinho não precisa ser grande e também não precisa fazer vários. Tendo um furinho de nada, o excedente de água vai sair por ali. Por que eu falei para você fazer o furo de lado e não embaixo? Olha só que truque ninja. Quando você fura embaixo, o excedente da água pela gravidade vai para o fundo do vaso e vai molhar a tua mesa maravilhosa, entendeu? Aquela mesa bonita que você tem enfeitando na sala, vai com aquela rodela assim de água. Quando você fura do lado, dá tempo de ficar não só protege o seu móvel, mas dá tempo de ficar um fio d'água no fundo do seu vaso. E esse fio d'água mantém as plantas úmidas por mais tempo até no ar-condicionado. Tem ar-condicionado na sua empresa? Na sua bancada de trabalho? Tá sempre um inverno que não acaba nunca? Então, essa é uma sugestão muito esperta para as plantas se manterem úmidas, mesmo que o clima em volta delas esteja muito seco. O ar-condicionado, além de esfriar, resseca, a gente sabe, né? A boca fica toda rachada. Agora eu vou colocar pedrinhas no fundo, pode bandejinha de isopor picada, pode argila expandida. Agora, minha sugestão, se o vaso é de plástico, o fundo é melhor que seja pesado. Vale até caco de vaso de barro, tá? Então faz um fundinho mais pesado, a argila expandida e o isopor são muito leves, e já o vaso de plástico também é leve, vai ficar correndo o risco de um ventinho derrubar sua peça, tá bom? É uma camadinha de nada, só o bastante para que o excedente de água não fique na raiz das plantas. Toma cuidado para a pedrinha do fundo não vedar o buraquinho que você fez, tá? Por cima a gente vai fazer uma camada que isola a parte de substrato de terra, né, onde estão as plantas, dessa parte de drenagem. Pode fazer isso com um pano velho, pode fazer isso com TNT, pode fazer com a famosa manta de drenagem, mas não tendo, você pode improvisar também com jornal. Folhas grossas de jornal. Agora, eu coloco uma camada de substrato, que é o nome que a gente diz para esta terra bonita, cheirosa, soltinha. Não alisa, tá bom, verdinho? Deixa bem assim soltinho, que é para a raiz penetrar com mais facilidade, combinado? Agora eu vou começar a colocar
aquelas peças que eu falei que eu queria com um caráter mais ornamental. Eu gosto muito de materiais naturais, cipós, cordas, lianas, troncos, folhas secas, cápsulas de semente. Às vezes, aquela metadezinha do coco, aquela parte de dentro mais dura, aquela metadezinha pode dar um efeito bonito num arranjo seu. E quando eu escolho, eu priorizo esse tipo de detalhe, né? Eu chamo isso de pátina do tempo. Isso aqui é um líquen que vai desenhando uma renda no tronco. Olha que coisa mais linda, né? Eu posso usar também só metadinha desse tronco em vez de usar ele inteiro, só para fazer uma areazinha ligeiramente protegida para as orquídeas, porque esse arranjo não é desses facinhos que você encontra na internet. Esse está sendo feito sob medida para o pessoal da revista House, justamente com umas técnicas mais avançadas. Então a gente vai misturar orquídea epífita, que cresce na casquinha, com planta de terra. Será que dá? Dá, te mostro. O truque é justamente de isolar. Então eu venho, apoio a minha peça aqui e vou plantar o canto de cá sem me preocupar com isso daqui, porque a orquídea vai ficar isolada com o substrato que ela gosta nesse lugar aqui. Então, ó, falei pra você, começa a dar mais alta para a mais baixa. Segura o coelho e puxa a cartola. Ó, segura bem na base e puxa a cartola. Olha só que interessante, como não é terra o que vem. Tá vendo? Esse monte de casquinhas que você tá vendo aqui, a gente chama justamente de substrato de orquídeas. Como orquídea com flor não gosta de muito manuseio, eu vou ser ligeira aqui na hora de passar ela do vaso para a casquinha. Já vou posicionar a casquinha e o vaso no desenho que eu quero, ou seja, com essas hastes viradas para mim. Essas raízes para fora não são nada com que se preocupar. Orquídea com bastante raiz grossa, que costuma crescer em árvore, gosta das raízes arejadas, tá? Então não sufoca a bichinha. E essa daqui, menorzinha, eu vou plantar direto no vaso em que ela está. Ó que truque legal! Eu vou justamente esconder esse vasinho aqui e depois fazer um acabamento nele com musgo para ninguém ver a minha malandragem. A parte de baixo desse tronco eu vou aproveitar para entrar com substrato, porque aí ela vai produzir raízes novas e esse substrato tá ali disponível para ela antes de ela encontrar a terra. Agora sim, eu vou fazer de conta que não tem orquídea no meu arranjo e vou continuar plantando como se fosse um arranjo de planta terrestre mesmo. Coloco mais substrato, até para firmar esse tronco, que tá bem bambo. E começo a posicionar as meninas. Olha que coisa mais maravilhosa! Sabe como chama isso? Orquídea! Só que esta daqui é terrestre. Esta é uma ludísia. Existem 35 mil espécies de orquídeas no mundo e pouquíssimas têm as folhas bonitas. A maioria das orquídeas tem flor bonita. Só que quando a gente monta um arranjo e só pensa na flor, o arranjo vai ficar muito sem graça se a planta não tiver mais com flor. E orquídea dá flor por bastante tempo, mas não é eterna, entende? Então o que acontece quando você pensou um arranjo inteiro, focado na flor, e o arranjo está sem flor? Ficou sem graça, né? Então, Verdinho, na hora de montar arranjo, pensa em como ele vai existir, como ele vai ficar ao longo dos próximos meses e anos. Porque esta peça que a gente está construindo aqui juntos é justamente uma peça para durar anos. Vai ter mês que a minha orquídea está florida, beleza. E quando ela não tiver, eu preciso que as outras plantas que estejam na composição também sejam bonitas e atraentes. Por isso, tô te estimulando a usar ludísia, ou também chamada de orquídea pipoca. A floração dela é branquinha e parece uma pipoca, o miolinho é amarelo. E, ao contrário dessa grandona, como eu disse, esta é uma orquídea terrestre. Ó, repara, ela vem plantada na terra comum. Esta é uma planta que você vai achar com mais facilidade justamente nesta época do ano, porque a florada dela é no inverno.
Então, as floriculturas e garden centers normalmente investem na orquídea ludísia justamente nos meses mais frios. Se você quiser comprar barato, compra sem flor, tá? Aproveita! Eu tô fazendo arranjo virado para você, verdinho, mas o ideal na hora que você estiver compondo na sua casa é você fazer virado para si mesmo, tá? É bem mais fácil. E é tão importante que até eu de vez em quando tenho que ficar virando. Agora eu vou aproveitar a diversidade de estampas, de desenhos, de formatos de folha. Essa daqui tem um babadinho, né? Ela ondula. E a folha aparece pintada com um pincel, desenho por desenho. Tem até umas áreas, a gente vê que tipo respingou tinta, sabe? É muito maravilhosa. Essa daqui é uma mini Calatheia insignis. Repara que essa planta, além de ter esse desenho todo maravilhoso na frente, tem a diferença de cor entre a frente e o verso, que é mais interessante ainda quando a gente lembra que esse tipo de planta se movimenta. Essa é uma das muitas plantas conhecidas por prayer plants, plantas que rezam. Durante o dia ela tá bem aberta e armadinha e à noite, vai chegando no finalzinho da tarde, ela sobe as folhas e o que você vê é justamente a parte roxa. Essa menininha aqui parece filhote, mas na verdade ela tá no seu tamanho adulto, vai ficar um pouquinho mais cheia só. Olha só de frente como o desenho é bem diferente do desenho que você estava vendo pelas costas, né? Aqui eu já começo a fazer o meu acabamento, porque você não precisa lotar o arranjo de planta para ele ficar bonito. Aliás, uma das coisas interessantes de se explorar é justamente essa assimetria. Ele é mais alto e mais cheio de um lado e depois ele vem diminuindo e vai ficando mais baixinho. É gostoso a gente explorar isso porque parece muito com como as paisagens naturais são, né? Não é tudo igualzinho, né? Tem um lugar com mais árvore, tem um lugar menos, às vezes é mais aberto, às vezes menos. Para fazer a finalização, eu vou usar esse musgo, que é só maravilhoso, que é praticamente um tapetinho macio, chamado musgo fofão ou musgo verde. Repara que ele tem um lado feio, que é a parte onde estão as raízes, e tem esse lado, essa face toda linda, maravilhosa, você consegue tirar ele de plaquinha. Quando comprar, evita comprar nessa cor, ó. Quando ele tá assim, ó, já ficando amarronzado, ele não volta mais, ele já tá com o pé na cova. Eu vou usar ele justamente para fazer o acabamento desse cantinho. O musgo fofão é um cara que gosta de alta umidade. Então, nada de usar isso aqui para fazer acabamento suculenta. Combinado, verdinho? Suculenta não gosta de umidade porque ela já tem umidade dentro do corpinho. Então você vai usar fofão e essas plantas que eu tô mostrando aqui nos arranjos de plantas de sombra e umidade e não nos arranjos de suculenta e sol, combinado? Bom, é assim, você põe ele fica com cara de luxo e riqueza. Só de colocar ele no arranjo já dá um ar de eu sou incrível, eu sou maravilhoso. Vou pôr um pontinho de cor pro lado de cá, conversando com os tons de rosa que a orquídea tem. Repare que quando uma planta resolve ser bonita, ela arrebenta. Essa daqui, não feliz em ser desta cor no verso, ela é verde clara, verde escura, creminho e com umas manchinhas meio rosadas também na parte de cima. Seja apresentado a maravilhosa Calatheia Trio Star. Essa é a minha star mesmo, porque ela realmente merece toda a fama, luxo e riqueza. Venho com ela, eu vou pôr uma só, fazendo um pontinho de luz de cor mais clara, ó. Repara como perto da ludísia ela dá uma acendida, que a ludísia é bem escurinha e a Trio Star faz, opa, oi, tudo bem? Vim aqui para mostrar para vocês que eu sou maravilhosa. Agora eu vou usar o mesmo recurso para esconder este vasinho que está visível aqui, ó. Lá, 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 lá. Só tava encaixado, lembra? Eu vou usar o mesmo recurso do fofão para bordar aqui um acabamento que deixe bonito e esconda o meu vasinho.
Por que a gente está tomando esse cuidado? Porque as orquídeas são de substrato mais poroso e gostam um pouco menos de água do que o resto do arranjo. Então repara, uma orquídea está plantada no tronquinho e a outra está num vasinho separado. Eu posso molhar meu arranjo inteiro sem molhar essas duas meninas. Legal, né? Falei que era um truque mais avançado, né? Antes de terminar, eu quero fazer um cabelinho para fora. Olha, gente, eu posso entrar com o cabelinho assim, ó, e ter esse desenho pra cá, ou posso entrar com o cabelinho branco. Ah, o cabelinho branco acende mais a Ludísia, né? Olha como é legal a gente fazer testes. Tem muita gente que tem vontade de fazer coisas na jardinagem, montar uma hortinha em casa, talvez até fazer arranjo para vender, e não faz por causa de uma palavrinha de 4 letras muito perigosa. Medo. Então, não tenha medo. Isso aqui é uma disquídia, é uma plantinha nova. Como você pode ver, ela enraiza com muita facilidade, tá vendo? De uma estaquinha, um segmento, você consegue fazer ela enraizar. Todo mundo que tá aqui são meninas de umidade. As orquídeas um pouco menos, mas todo mundo gosta aqui de um sol bem fraquinho da manhã e de bastante umidade no substrato. Então, esse é o principal truque para dar certo na hora que você montar um arranjo. Você juntar na mesma turma quem gosta das mesmas coisas. Eu falo bastante sobre isso no meu livro Minhas Plantas, Jardinagem para Todos, até quem mata cactos. É o título do livro, justamente para te inspirar. Se você acha que não tem mão para a planta, ou pior, as pessoas dizem uma coisa horrível. Se você acha que tem dedo podre, eu te provo no livro que não existe dedo podre. Eu própria já matei muita planta. Então não me chama de diva da planta, essas coisas, porque as plantas que eu assassinei lá no céu vão falar: meu Deus, que absurdo que estão falando dessa menina, vê se pode, entendeu? O que acontece é que no começo a gente se empolga e quer fazer sem conhecer a planta direito. Então o grande truque é saiba quem é a pessoa que você está trazendo para dentro da tua casa, entende? Você não vai trazer um estranho para dentro da tua casa, vai? Você vai trazer uma pessoa que você já sabe mais ou menos do que ela gosta, o que ela gosta de comer, aonde ela gosta de passear, para você montar uns esquemas mais legais para ela, não é assim que a gente faz com as visitas? Você vai fazer a mesma coisa com as suas inquilinas, já que elas vão morar na tua casa com você, você vai conhecer um pouquinho mais sobre elas, combinado? Aliás, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre plantas, tem o meu canal no YouTube chamado Minhas Plantas, o meu Instagram aqui também é Minhas Plantas, o meu Facebook, adivinha só, Minhas Plantas também, pois é. Pessoal, muito obrigada. Se você ficou até aqui, você já pode ganhar o carimbinho de pessoa que não vai mais assassinar planta. Tô contando com você, combinado? Beijo. Da louca.